tarde a todas e todos. É uma satisfação retornar para mim a essa casa aqui depois de algum tempo. Nossas rotinas não se encontraram. Eu e seu Milani aqui temos nos desencontrado. Ele está sempre aqui, mas nem sempre eu consigo chegar, né? Mas é sempre uma alegria muito grande estar nessa casa. Tem uma energia muito legal, onde a gente tem uma interação bem bacana, me sinto muito confortável dentro de vocês. Muito obrigado por me acolher. E nosso tema, o poder da fé dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidando para uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa existência. E eu tive a satisfação de chegar aqui justamente quando a nossa amiga, Rose, estava cantando junto com vocês. Então, com uma licença poética, eu vou continuar de onde ela parou, passando pela mensagem do seu Milani, para a gente poder pensar um pouco sobre a fé a partir de uma frase que contém esse capítulo, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Quando o Espiritismo chega à Terra, ele vem nos trazer uma proposta de mudança da nossa relação com o divino, da nossa relação com o sagrado, da nossa relação com nós mesmos, nessa troca simbólica que fazemos com a dimensão espiritual da existência. Houve tempo, e ainda é assim para alguns de nós, que a palavra sagrado e a compreensão da fé estava envolta em uma atmosfera mística, em um ambiente sobrenatural, em um ambiente distante da nossa convivência, da nossa vida de relação, do nosso cotidiano. E os Espíritos vêm dizer para nós que nós precisamos mudar a nossa forma de encarar a vida e de nos encararmos diante da vida, rompendo com os mitos e com os preconceitos e compreendendo que nós somos os construtores da nossa felicidade, da nossa infelicidade, e que somos os responsáveis a cada dia por aquilo que nos acontece. Não existe em algum lugar alguém, um Deus, uma divindade mágica, sobrenatural, com umas cordas controlando o nosso destino. Somos nós que somos os construtores dessa nossa trajetória. E os Espíritos vêm nos dizer, através das suas lições, principalmente em O Livro dos Espíritos, mas também nas obras complementares, que nós somos seres que fomos criados simples e sem saber. Eles usam a expressão simples e ignorantes. O que é o espírito? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem eles mesmos: inteligência em potencial. Os seres inteligentes da criação, vão dizer mais à frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Fênelon nos dizendo que o amor é uma centelha que Deus colocou dentro de nós ao nos criar. E nesse capítulo 19 do Evangelho, nós vamos encontrar um Espírito protetor nos dizendo o seguinte: a fé é uma centelha que Deus colocou dentro de vós ao criarmos. Ora, se somos seres num processo progressivo de aperfeiçoamento, a inteligência, a amorosidade e a fé, além delas, a complexidade, porque se eu era simples, vou me tornar complexo. Se eu era pouco inteligente, vou me tornar mais inteligente. Se eu era pouco amoroso, vou me tornar mais amoroso. E se eu tinha uma pequenina fé, eu vou me tornar uma pessoa com uma fé robusta. A proposta que os Espíritos nos trazem é uma proposta de raciocinarmos sobre isso, sobre a nossa evolução, sobre o nosso instante evolutivo e compreendermos que precisamos forçar a nossa natureza no sentido do progresso que nós desejamos fazer. Não é apenas imaginar que algum dia eu serei perfeito.
é compreender que essa perfeição é consequência das escolhas que nós vamos fazendo na nossa trajetória. Não existe alguém em algum lugar planejando uma evolução para que um determinado dia qualquer você chegue lá e encontre pronta como a gente veste uma roupa. Não, é uma trajetória. E como nós somos espíritos numa trajetória evolutiva, nós temos que olhar para nós mesmos. Como é que nós estamos nos relacionando com essas dimensões da existência? Por isso eu falei aqui que ia pegar uma ponte na música, porque a música nos eleva. E aí você diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, cura essas feridas. Sim, pra quê mesmo? Você quer ficar curado com que finalidade? Me ensina a ter santidade, não é assim que a gente fala na música? Aí você olha pra gente mesmo, olha no espelho assim, projetado diante de vocês, como diante de mim, e diz assim: o que eu estou fazendo para alcançar essa santidade? A minha espiritualidade é uma espiritualidade com Deus ou sem Deus? A minha confiança em Deus é uma confiança real em Deus, ou a minha confiança em Deus é uma confiança desconfiada? E isso, para além de julgamentos, é um reconhecimento do nosso estágio. Porque se o divino nos trata com amorosidade, a gente tem que pensar em nós como crianças pequenas. Quando a gente encontra uma criança pequena que está aprendendo a falar, e ela, ao invés de falar carro, fala errado, ou ao invés de ela falar de uma forma natural, ela fala de uma forma infantilizada, nenhum de nós acha aquilo estranho. Estranho é um adulto que olha para uma criança e diz: lindo não, mamãe. É assim, você sai da sua posição de adulto e vai para uma posição de infantilização, como se você estivesse dialogando com aquela criança. Se você tivesse um vídeo e visse essa cena no futuro, você ia falar assim: que papel de tolo eu fiz. Porque a criança está se apropriando da linguagem, está se apropriando do conhecimento, do falar, e por imitação ela vai tentando repetir e articular. Aí não vou falar aqui sobre isso porque eu não sou especialista, mas a fonética, a forma, aqui daqui a pouco os fonoaudiólogos vão brigar comigo, né? A forma como nós movimentamos a nosso maxilar, a nossa língua, como nós projetamos o som para nós sermos capazes de pronunciar as palavras. A criança está aprendendo isso. Quando a gente pensa na fé, os espíritos nos dizem assim: a fé não se receita e a fé não se impõe. Por que ela não pode ser nem receitada e nem imposta? Porque ela é um sentimento que eu carrego dentro de mim. E se eu carrego dentro de mim, eu preciso desenvolver essa fé como eu cultivo os valores da existência. Por isso eu falei aqui que muitas vezes nós temos uma espiritualidade sem Deus. O que é uma espiritualidade sem Deus? Olha, não é carapuça para ninguém nem para mim, vou até pôr a mão na cabeça para me proteger. Quantas vezes você diz assim: seja o que Deus quiser, e dá tudo errado? Vai com Deus, o carro vira. Deus te leve, aí tropeça e cai. Aí você diz assim: mas você não pediu a Deus para levar? Seja o que Deus quiser. Percebe que a frase tem sentido e conteúdo, não é uma frase vazia de conteúdo? É como se a gente estivesse assim, dizendo assim: aconteça em mim conforme a vontade de Deus. Só que quando essa vontade acontece, a gente revolta. Eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando comigo acontece. Eu esqueço, minha avó me ensinou: ore quando vai dormir, ore quando acordar. Eu sempre me perguntava: por que orar na hora de dormir? Porque se você for encontrar com as almas, naquele tempo falava alma, quando você for encontrar com a alma, você está protegido por Jesus. E por que orar por acordar? Porque você passou pela noite tranquilo e não desencarnou dormindo. Então tem mais uma oportunidade no dia de aprender mais coisas. Então, ora quando vai dormir e ora quando vai acordar. De vez em quando eu esqueço.
A rotina está tão puxada, às vezes tem uma praga atual que chama WhatsApp, não sei se já pegou vocês, que enraiza na gente quando a gente resolve deitar e você dorme com o celular na mão, acorda com o braço todo. Comigo de vez em quando acontece. Estou tentando me livrar, mas eu esqueço. Mas quando é que eu não esqueço em momento nenhum? Quando eu estou com problema, quando eu estou com dificuldade, quando eu estou sofrendo algum revés na existência. Apesar de eu conhecer o Evangelho, e na lição do Evangelho, lá no capítulo 28, que é o capítulo das preces, no item 86, diz assim: na prece por aquele que está sofrendo, ser feita pelo homicidiado, diz assim: Senhor, eu sei que essa obsessão é consequência da minha falha moral. Tu permites que um espírito malfazejo possa me envolver como um aprendizado. Eu sei disso no texto. Mas na hora que eu vou vivenciar isso na rotina, na hora que o revés está sobre mim, esse peso dessa responsabilidade de você olhar e dizer assim: eu estou atravessando as provações necessárias na minha trajetória evolutiva, e muitas delas são consequência da minha própria escolha. É aí que eu digo que a gente precisa pensar numa espiritualidade conectada com o divino. A fé robusta é aquela fé que vem de uma confiança irrestrita nesse socorro divino, mesmo na nossa adversidade, mesmo na nossa dificuldade. Porque nós somos seres ainda muito difíceis na nossa trajetória evolutiva. E os espíritos nos colocam nessa condição de crianças na trajetória. Por que na condição de crianças? Porque dizem assim: olha, há alguns que dizem que não têm fé porque são teimosos, porque não conseguem admitir pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, que exista algo ou alguma força superior, leis superiores regendo sua existência. E há outros que são teimosos ao extremo. Eu me enquadro nesse grupo. Não sei se vocês se enquadram. Por que teimosos aos extremos? Porque a vida está nos ofertando as oportunidades e as lições de transformação, e a gente continua repetindo determinados erros. A gente continua caindo em determinadas tentações. A gente continua fraquejando em coisas que a gente sabe que não deveria fraquejar mais. Quantas vezes eu me pego, na minha própria experiência de trabalho, pessoal, familiar, entrando em atrito com pessoas de minha família, do meu trabalho, da rua, justamente porque na hora que você deixa dominar por uma emoção desconexa, você abre a brecha para aquelas marcas que nós carregamos ao longo da existência, porque nós somos seres em transformação, em aperfeiçoamento. Muitas vezes, as lições que estão sendo colocadas diante de nós são lições que nos ajudam e nos impulsionam para a transformação. Quando os espíritos nos falam da fé raciocinada, é para nos livrar de uma mística, de uma mágica, de um olhar sobrenatural sobre a existência, como se fosse acontecer um milagre de transformação. Só que o milagre não existe. A grande chave que os espíritos vêm trazer para a doutrina espírita é a chave de que o sobrenatural não existe. O que existe são leis que regem a nossa evolução espiritual, que colocam sobre nossos ombros a responsabilidade pelas transformações, pelas dores, pelos amores, pelas facilidades, pelas dificuldades que nos acontecem. Quando a gente pensa no poder da fé sobre esse ponto de vista, nós nos capacitamos para entender que o desenvolvimento dessa fé profunda é fruto de dois movimentos: uma confiança irrestrita em Deus, em sua amorosidade plena, e a segunda, na nossa capacidade de transitar nessa direção. É preciso que a gente pare e pense assim: eu posso curar como Jesus curava.
Eu posso promover a saúde das pessoas como Jesus promovia. Eu posso orientar a minha vida conforme eu quero que ela seja. Para quê? O que é que eu preciso ter? Essa fé. E como é que eu faço isso? Exercitando. Há vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos em casas espíritas, onde pessoas que têm divergências com familiares, com colegas de trabalho, com outras pessoas que não são colegas, vizinhos, etc, etc, são orientadas a orarem à noite, no horário que pretensamente essa pessoa está dormindo, e mentalizar a reconciliação. Colocar uma cadeira na frente e falar assim: fulano, me perdoe, fulano, vamos deixar de briga. Exercitar isso de forma que nós construamos dentro do nosso coração os canais do reencontro, para que o outro possa vir na nossa direção. Vários avatares, vários líderes religiosos falam ao longo dos séculos, além de Jesus Cristo, para todos nós, que dentro de nós está um poder incalculável se nós formos capazes de direcionar nossa energia na direção certa, no caminho certo. Krishnamurti, na década de 1960, pregando a paz, dizia que se nós não desarmarmos os nossos corações, se nós não acabarmos com a guerra que existe dentro dos nossos corações, jamais nós conseguiremos eliminar as guerras externas. Porque toda a guerra que está acontecendo lá fora, na Síria, na Palestina, em Israel, aqui nas periferias das nossas cidades, ela é fruto da nossa violência pessoal. Na medida em que nós combatermos a nossa violência pessoal, que nós nos transformarmos em pacificadores dentro da sociedade onde nós estamos vivendo, nós não conseguiremos eliminar a guerra, porque fica parecendo que é um esforço do outro, que eu estou aqui, coitadinho, calmo, tranquilo, e a guerra está acontecendo lá. Não, ela é consequência da nossa percepção. Isso é tão forte que os espíritos dizem assim: se os espíritas compreendessem a força da fé, seriam capazes de operar transformações mais profundas do que as que já realizam atualmente. Eu, quando falo desse tema, gosto de fazer uma conexão com o sono e os sonhos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas questões de 400 a 412, quando os espíritos dizem assim: quando nós dormimos, eu, espírito, saio do corpo e vou realizar encontros, tarefas, missões, etc. E eu faço uma conexão disso com a fé. Se nós, trabalhadores da casa espírita, encarnados, presos pelo corpo físico, somos capazes de realizar obras de atendimento, de distribuição de sopa, de distribuição de farnel, de atendimento a pessoas doentes, do passe, etc, etc. Imagina se nós sintonizarmos a nossa energia para, na hora que estivermos dormindo, soltas as amarras do corpo físico, conectados com nossos guias espirituais, irmanados uns aos outros num poderoso exército do bem, o quanto de transformações nós podemos operar na sociedade que nós estamos vivendo? Porque nós somos espíritos. Aí vem a questão da fé. Não precisa levantar a mão, nem olhar para o lado, nem sorrir com o cantinho de boca. Quem aqui tem certeza que é espírito? Segredo, não conte para ninguém. Porque eu sou espírito, vivendo uma experiência nesse corpo físico. Às vezes eu entro em algumas discussões, a pessoa diz assim: eu não acredito no espírito. Eu falei: não tem problema, você é espírito desse tempo. Ah, mas me explica aí. Não posso, porque você não quer compreender que é espírito. Eu não acredito nos espíritos, eu sei que os espíritos existem.
Eu não confio na providência de Deus. Eu sei que a providência de Deus atua, mas também sei que nós somos seres em transformação. Ao olhar para pessoas que dizem assim, mas eu não acredito, mas isso, mais aquilo, eu me lembro do que dizem os Espíritos. Há alguns que diante dos fenômenos mais claros não acreditarão. É o instante evolutivo da pessoa. Mas eu não acho que isso funciona, não tem problema. Ainda que você não acredite, funciona. A diferença da proposta dos Espíritos para nós em torno da fé é que antes a gente pensava na fé como um dogma. A gente pensava na fé como algo que vem de fora para dentro. Como se fosse acontecer uma experiência de iluminação, e que um belo dia você ia estar passando em uma determinada rua e apareceu um anjo na sua frente, contar toda a sua vida, seu passado, seu futuro, seu presente, resolver todos os seus problemas financeiros, emocionais, sociais, pessoais, e dizer assim: Deus existe. Agora eu acredito. Não. Se é um sentimento, uma fagulha que Deus colocou dentro de nós ao criar, eu preciso cultivar essa fé. E o que significa cultivar? Confiar. Colocar em prática as lições. A gente faz o evangelho no lar e a mensagem, porque a gente pensa que é por acaso, né, Suzana? Aí você abre lá, fonte viva. Aí diz assim: no teu dia surgirão dificuldades. Compreenda que são obstáculos que Deus coloca diante de ti para testar a tua paciência e perseverança. Aí você fecha, dorme, acorda, vai para o trabalho. Quando chega lá, problema. Deus do céu, não sei para que tanto problema. Sabe, estava lá escrito. É porque a gente leu e não prestou atenção no que estava lendo. A gente pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: causas atuais das aflições. As aflições, na sua maioria das vezes, são consequência das nossas escolhas. Preste atenção e você vai verificar que a maior parte dos problemas que existem em sua vida são consequência das coisas que você fez ou deixou de fazer. Aí os problemas acontecem e a gente fica: não sei por que está acontecendo. Sabe, só que a gente tem dificuldade de acolher essa dimensão da nossa aprendizagem. A proposta dos Espíritos não é a proposta da culpa. A proposta dos Espíritos é a proposta da transformação interior. Por isso eles dizem que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época. Porque eu carrego dentro de mim esse sentimento, da mesma forma que o amor. O amor precisa chegar num estágio dentro de nós onde ele não exige a troca. Mas a gente diz assim: eu amo quem me ama. É um estágio da amorosidade. Eu amo e a gente diz assim: é meu marido, meu filho. Vou fazer outra pergunta. Não levantem a mão, resistam à tentação, prendam os braços ao redor do corpo. São instruções necessárias, porque a gente é agitado. O ciúme, que eu sei que nós já não temos mais. E eu faço um teste que é infalível. Pense que no seu relacionamento com o seu caboclinho ou caboclinha tem uma cerca não muito alta, e o seu caboclinho ou caboclinha pula a cerca. Foi só pegar a bola de futebol, estava jogando bola de futebol, capeteca. O que acontece com a gente? Não perdoa a traição, mas não ama. O ciúme é uma demonstração do amor em evolução. Dia chegará que nem o caboclinho ou caboclinha vai pular a cerca, e nem nós vamos nos chatear se o caboclinho ou caboclinha pular. Mas é evolução. Não existe mágica. A psicologia junguiana, quando nos fala do nosso lado sombra, nos diz que ao invés de brigar com ele, nós temos que acolhê-lo. Não adianta eu ficar brigando contra o fato de que eu sou ciumento, que eu sou chato, que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, que eu sou isso ou aquilo outro, ou qualquer que seja, orgulhoso. Eu tenho que olhar para mim e dizer assim: tá bom, existe. O que é que eu vou fazer com isso?
continuar cometendo os mesmos atos vaidosos, orgulhosos de antes, vou continuar sendo arrogante, mesmo sabendo que isso é ruim dentro de mim? Não, eu tenho que fazer a transição para aquele esforço, para aquele exercício, para aquilo que eu quero ser. Observem, com calma, com tranquilidade, prestem atenção. Eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer assim: hoje eu preciso controlar a minha raiva. Hoje eu preciso controlar os meus impulsos. Hoje eu preciso ficar de boca fechada diante dos conflitos. Não dá. É difícil. Eu que sou palestrante e gosto de falar, imagina. A gente não resiste. Ontem aconteceu isso comigo. Veja que eu falo disso já tem um bom tempo. Presta atenção no que eu falo. Eu estava realizando um seminário e aí, na hora do intervalo, uma das pessoas que deveria estar chegou meio esbaforida e me falou: professor, me desculpe, bateram em meu carro, arrebentaram o retrovisor, tá, não sei o que, fiquei nervoso, tararará. Eu falei: ih, rapaz, vai perder uns 600 reais. Outro dia bateram em meu carro, arrebentou o retrovisor, e aí contei para ele tudo o que tinha acontecido comigo. É assim que a gente faz. Alguém chega para você e diz assim: meu filho passou no vestibular, você é meu sobrinho também. Meu irmão é doutor, meu sobrinho está fazendo mestrado. Eu comprei uma casa na praia de não sei das quantas lá, rapaz, eu tenho um amigo que tem uma casa na praia de não sei o que lá, blá 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 blá. A gente não ouve as outras pessoas. Eu mesmo no seminário, quando voltou do intervalo, voltei e contei essa história e disse assim: veja que nós que falamos temos que estar atentos à nossa própria prática. Ele, quando veio em minha direção e contou essa história toda, ele estava falando assim: professor, me desculpe por não ter participado da primeira etapa do seminário, porque aconteceu um revés em minha vida. O senhor consegue entender isso? Aí eu teria que ter dito a ele: olha, que coisa desagradável, mas está tudo bem, está desculpado, pode entrar. A gente tem dificuldade de ouvir os outros e ouvir a nós mesmos. Os estudos sobre comunicação não violenta nos dizem que normalmente quem está brigando conosco, e quando nós estamos brigando com alguém, nós estamos expressando uma necessidade não atendida. Às vezes um casal está brigando e não sabe por que é. É porque o caboclinho está deixando a caboclinha frustrada e porque a caboclinha está deixando o caboclinho frustrado. Como a gente criou certas convenções, a gente acha que relacionamento é mais ou menos igual ao carro, que de vez em quando tem que fazer umas paradas, né? Chama DR, né? A cada 15 mil quilômetros tem que levar o carro para fazer revisão, 10 mil e tal. A gente às vezes acha que relacionamento é assim também. Aí você vai deixando a montanha de problemas se acumular e vai esperando chegar o dia certo, quando dá tudo errado para você resolver. Imagina, se quando estava dando tudo mais ou menos certo, não estava tão bom. Já pensou na hora que está dando tudo errado? Aí dá briga, dá divórcio, dá separação, dá um monte de coisa. O que é que os estudos sobre perdão nos dizem? Que nós precisamos tratar os nossos relacionamentos com cuidado. Muitas vezes nós escolhemos um caboclinho ou caboclinha que não está sintonizado com a nossa energia, com as nossas escolhas, com a nossa forma de viver, com o rumo que a gente quer dar para a nossa vida. E aí a gente precisa perceber isso com amorosidade. Mas o que a gente faz? Briga. Por que briga? Porque brigando é mais fácil. Eu conheço muita gente, a gente no centro espírita às vezes tem esses encontros fraternos. Eu digo sempre: se você trata o seu caboclinho ou caboclinha como ele, pai de meus filhos, mãe de meus filhos, aquele lá, o falecido, a falecida, a outra, o outro, não superou. Não tinha que você chamar pelo nome: Antônio, Maria, José, Pedro. Passou. São exercícios de aprendizagem do ser na existência. Eu não sou um ser unidimensional.
Eu não sou só um corpo físico comendo feijão, dormindo, acordando, estudando, lendo, assistindo televisão. Eu sou um ser que tem uma dimensão física e tem uma dimensão espiritual. E do mesmo jeito que eu desenvolvo a minha existência física com os alimentos, com o exercício, com o estudo, com a leitura, eu tenho que desenvolver a minha dimensão espiritual, compreendendo quais são os elementos principais. Tem muitos, mas os principais: amorosidade, fé, inteligência, solidariedade, caridade, perdão. São elementos que compõem. Os Espíritos nos dizem assim: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque se eu não tiver fé nos outros seres humanos, como é que eu vou ser caridoso? Se eu não tiver esperança que essa humanidade vai viver dias melhores, como é que eu vou ajudar as outras pessoas na sua vida? Se nós não olharmos para os outros seres humanos e para nós mesmos, sob o ponto de vista das nossas potencialidades, das nossas capacidades, da nossa existência para brilhar, se nós não fizermos isso com a nossa dimensão espiritual, pouca chance nós temos de transformação. É simples, é fácil? Não, é difícil. Nós poderíamos curar nossas próprias doenças. Conseguimos? Não. Nós poderíamos curar outros doentes. Conseguimos? Não. Quando eu estou no curso de passe, às vezes eu digo aos passistas: quando você está estendendo as suas mãos, você está jogando ali o que há de melhor dentro de você em direção àquelas outras pessoas que estão ali. Você está sentindo que das suas mãos verdadeiramente estão saindo energias que estão em sintonia com as energias dos outros. Você que está sentado recebendo o passe, você está conseguindo se perceber como um ser multidimensional que tem ao seu redor uma aura que emite uma energia que toca as outras pessoas? Nós precisamos pensar em nós como esses seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E estarmos presos ao corpo físico nos coloca limitações. Estarmos no processo evolutivo nos impõe desafios. E os Espíritos dizem assim: é preciso a experiência da reencarnação. Por quê? Porque é muito fácil amar, é muito fácil falar de perdão, é muito fácil falar de fé sem estar sofrendo. É muito fácil falar numa caminhada de 10 quilômetros quando você está sentado confortável no ar-condicionado. Vai andar, vai sentir o sapato apertado, o calo doendo, vai conviver com alguém a quem você direciona amorosidade, a quem você se dedica, a quem você se entrega e só lhe dá patada. Porque falar é muito fácil. A proposta dos Espíritos não é nós nos tornarmos seres para serem pisoteados pelas outras pessoas em nome de uma mansuetude, em nome de uma transformação, em nome de uma calma. Jamais. A proposta dos Espíritos é nós olharmos para nós mesmos dizendo assim: camarada, você está vivendo a experiência necessária para a sua evolução. Aceita o desafio, mas enfrenta a transformação. Compreende a dor, não é aceita a dor passivamente. É compreende a dor, enxerga nela uma professora e transita. Talvez nessa encarnação esse problema não desapareça. Talvez esse filho, esse irmão, esse parente, esse amigo que você acolheu nessa encarnação, as dívidas sejam tão complexas que você não consiga resgatar. Nós somos seres que passamos através de outras encarnações. Eu gosto sempre de pensar assim: alguém que me feriu ou que eu feri em encarnações passadas. Imagina aí, renasci junto, matei. Nasci como filho, nasci como mulher, ia ser meu filho, abortei. Nasci como homem, casei como mulher, nasceu meu filho, matei novamente.
Aí fizemos um acerto para poder reencarnar juntos mais uma vez, renascemos como irmão. Quando eu tive a primeira oportunidade, matei de novo. Aí a misericórdia divina faz a gente reencarnar juntos novamente. Você acha que esse outro ser vai confiar em mim? 10 encarnações sucessivas, toda vez que eu tive a oportunidade de pisar na cabeça dele e arrancar fora, eu fiz. Você acha que na presente encarnação, eu não estou falando verbal, eu estou falando emocional, porque nós somos seres multidimensionais. Ele não confia em mim de forma inata. E o esforço que eu estou fazendo nessa encarnação é tentar amá-lo, tentar reconstruir as pontes. A gente às vezes esquece disso. A gente às vezes esquece que a encarnação é essa oportunidade que nós estamos tendo de experimentar os processos da existência. Que processos são esses? Os processos do encontro, do desencontro, do emprego, do desemprego. Eu nunca vivenciei essa experiência, mas imagino o quão deve ser desafiador para uma mãe o filho dela desencarnar ainda bebê. O quanto é desafiador para os pais verem um filho que passou no vestibular, que está se preparando para uma existência, morrer num acidente automobilístico. Os espíritos nos explicam isso racionalmente. Eles dizem: olha, ninguém morre antes do tempo. Os espíritos nos dizem: preste atenção. Às vezes a gente lamenta a morte de um homem de bem, e diz assim: se fosse um homem de bem teria morrido, e fala da morte de um malfeitor. Por que os maus não morrem? Porque estão tendo uma experiência mais prolongada. Então quem tem uma encarnação mais longa aqui, abre o olho. Abre o olho. Pode ser oportunidade redentora, mas pode ser dívida demais também. Tudo é possível no mundo dos espíritos. Então, o que os espíritos falam para nós? Aquele jovem que desencarnou, aquela criança que desencarnou, talvez já tenha concluído a sua missão e a nossa ainda esteja no começo. Tem uma história muito antiga de Divaldo Franco, que ele conta que quando o Hospital da Aliança foi inaugurado, veja que isso tem tempo do Padedel, um amigo dele teve um infarto e ele foi visitar lá no Hospital Aliança. Quando chegou lá, o cara disse: abre o Evangelho para a gente ler uma página de Divaldo em agradecimento. Aí abriu. O título era: se fosse um homem de bem teria morrido. Aí Divaldo, com aquele estilo dele que é característico, disse assim: gelei. Como é que eu digo para o sujeito que li isso aqui? Ele disse que olhou para o livro, olhou para a pessoa, olhou para o livro, olhou para a pessoa, pegou e falou assim: olha, meu irmão, como você foi que pediu, leia. Aí a pessoa, quando leu, tomou aquele fôlego assim de alguns segundos e disse assim: Divaldo, se fosse um homem de bem teria morrido. Vamos agradecer a Deus que eu ainda tenho defeitos, né? É fácil falar disso, não é fácil, até agradável pensar sobre isso de uma forma divertida, mas a pessoa que sofre o luto, o que estou chamando a atenção aqui é a experiência evolutiva de estar encarnado e os desafios que essa experiência nos traz. Quando a gente pensa, portanto, na fé, nós precisamos pensar em nós como seres que temos que cultivar essa fé. O cultivo dessa fé vem das pequenas coisas, das pequenas ações. É você fazer o evangelho do lar, colocar a sua água fluidificada na sua frente e compreender que não é místico, que não é mágico, que não é sobrenatural, que existe uma energia que emana de mim, que em conjunto com a energia da espiritualidade superior, o fluido animal, com o fluido cósmico universal, que nessas partículas da água coloca a medicação. Eu vou contar um episódio para vocês da fé. Eu tenho uma amiga que é materialista e ela tem alguns embates comigo porque eu lido com a morte com uma certa tranquilidade.
compreendo que nós temos que viver o luto, compreendo que nós temos que ter o respeito às emoções, aos sentimentos de cada um, mas as melhores pessoas do mundo, acontece um fenômeno espetacular lá com elas. Um dia, morre. E as piores, as mais abjetas, as mais cruéis e as mais rudes, um dia, morre. No Evangelho de Jesus estão narrados 30 episódios de cura. Um fenômeno aconteceu com todos aqueles que foram curados. Um dia, morreu. E ela sempre fica brincando comigo sobre isso e tal, sobre o espírito. Quando é um belo dia, ela chegou no trabalho totalmente abatida. Tinha ido ao médico e tinha descoberto um problema congênito. Ela foi dançar em uma festa e sentiu falta de ar. E essa falta de ar fez com que ela fosse ao médico, e ao chegar no médico constatou uma doença crônica cardíaca silenciosa. E ela precisava fazer uma cirurgia dificílima, cuja chance de sobrevivência era em torno de 10%. Aí ela chegou a mim e disse: meu espial, será que você pode me ajudar lá naquele centro? Eu não acredito nessas coisas não, mas vai que... Aí eu peguei o nome dela, conforme a prescrição, pedi a espiritualidade e eles encaminharam para a cirurgia espiritual. Eu passei a prescrição para ela, materialista ateu, total. Aí disse a ela: olha, como você não é ligada em religiosidade, conecte-se com a natureza, conecte-se com aquilo que você considera que seja sagrado para você. Coloque uma música suave e na hora aprazada, deite, sem nenhuma ritualística, não precisa pano branco, pano preto, pano rosa, pano lilás, pano laranja. Só o silêncio, a tranquilidade. Coloque um copo d'água do lado e provavelmente eles vão colocar um remédio. Que tipo de remédio? Eu falei: pô, não preocupe, você quer curar ou quer explicação? Confie, você não confia em mim? Confio. Então pronto, confie. Corte o seu copinho de água. Ela colocou o copinho de água e tal. No outro dia ela chegou no trabalho com os olhos desse tamanho. Ela disse assim: você não vai acreditar, eu estava nervosa, agitada, preocupada. Quando faltavam 10 minutos para a hora pré-estabelecida, eu falei assim: não, Piau me disse para eu descansar. Deitei, coloquei uma musiquinha bem suave, coloquei um copinho de água, peguei um lençolzinho, falei: vai que existe mesmo esse negócio de espírito. Enrolei com um lençolzinho bem fininho. 15 minutos depois, eu tenho dificuldade de dormir. 15 minutos depois eu estava dormindo e eu tive a sensação de que alguma coisa aconteceu. E quando eu acordei de manhã eu estava melhor. Fez o tratamento, taraná. Dias depois ela estava se sentindo melhor. Aí o que ela fez? Deixa eu ver se esse negócio de cirurgia espiritual existe mesmo. Aí subiu uma escada de 70 degraus. Eu falei com ela: você quer morrer? A cirurgia espiritual não resolveu o problema da sua cirurgia física. Eu falei: mas eu fiz com tanta fé. Aí vocês vão dizer assim: oh. 2 meses depois ela foi fazer a cirurgia. Quando ela deitou na mesa da cirurgia, que o médico abriu o peito dela para fazer a cirurgia, ele disse: não é tão grave quanto eu pensava, aconteceu alguma coisa aqui. Fez a cirurgia, sobreviveu, está aí linda, leve e solta, e agora ela diz assim: eu já estou começando a acreditar nessas coisas de espírito. Tem um amigo meu, falando de casos da vida real. Eu tenho muitos amigos materialistas, a universidade tem essas coisas, né? Eu tenho muitos amigos materialistas. E tem um amigo meu, que é um leitor quanto mais. Ele lê pelo menos 50 páginas por dia. Quando ele gosta demais de um livro, ele começa a ler o livro e só para ir ao banheiro e só dorme depois que ele termina de ler. Quando ele está muito estressado, ele entra na livraria, compra um livro de 1000 páginas e só vai dormir depois que ele lê a última. Mas vai no banheiro, toma banho, come e tal, mas só dorme depois que termina. E ele é muito apegado aos livros, não empresta, porque ele diz que quem empresta é louco e quem devolve é mais louco ainda, né? Você pegou de Rui Barbosa essa frase. Ele tinha um livro muito raro que ele emprestou para um amigo dele, pesquisador, e o amigo não devolveu.
Ele estava fazendo pós-doutorado e aí precisava desse livro que não tem mais edições, raro. Aí ele veio conversar comigo, reclamando. Eu falei: olha, vou lhe dar uma receita. Você não acredita em espírito, mas acredite nos espíritas. Se você mentalizar seu amigo e disser assim: fulano, traga meu livro, fulano, traga meu livro, fulano, traga meu livro, fulano, traga meu livro, fulano vai trazer seu livro. Ele olhou para mim e falou: você acha que eu sou maluco, é? Eu falei: faça em casa sem ninguém olhar, porque se não der certo entre eu e você, tá tudo beleza, tá bom assim? Entre mim e você tá tudo perfeito, não tá? Tá, pronto. Aí ele fez um dia, aí me disse assim: não funciona. Eu falei: persista, tenha fé. Não adianta você fazer assim: traga meu livro, traga meu livro. Não, você tem que pensar na imagem dele e dizer assim: traga meu livro. Com determinação, com firmeza. Pense nele, coloque a imagem dele na sua cabeça e diga: traga meu livro. Com amorosidade, mas com firmeza. No terceiro dia ele falou assim: eu vou desistir desse negócio. Aí ele estava no departamento, toca o telefone: professor, tem aqui embaixo uma pessoa de nome tal que veio procurar o senhor, não sabia se encontrar, mas ele veio. Aí ele olhou para mim assim, como que ele... Aí a pessoa subiu. Quando chegou, estava na mão com o livro e disse a ele: professor, eu sonhei com o senhor essa noite, fui pedir esse livro, vim aqui entregar. Mas as pessoas sem fé são rudes. Aí eu falei com ele: acredita agora? Ele falou assim: do poder da mente acredito. Ele até hoje conta essa história. Esse dia ele foi participar de um seminário internacional e falou assim: olha, nos espíritos eu ainda não acredito não, mas nos espíritas eu já estou começando a acreditar. E conta a história que narrei aqui para você. Estou falando de duas pessoas materialistas. Podia falar de inúmeras que são crédulas e que vieram à casa espírita e que passaram pelo atendimento e foram curadas. Elas foram curadas pela intervenção dos espíritos? Elas foram curadas pela intervenção dos espíritas? Não. O que é que Jesus dizia a todas aquelas pessoas que ele curava? Tua fé te salvou. É o poder da nossa fé que opera a transformação. E essa fé, ela não vem de fora para dentro. Ela sai de dentro de nós. Nós precisamos cultivar essa confiança irrestrita em Deus. Nós precisamos cultivar dentro de nós a cada dia essa esperança e essa transformação. Nós precisamos confiar nas outras pessoas a partir dessa dimensão. Por isso os Espíritos dizem, vou repetir pela terceira vez: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época. Mas nós temos que respeitar os instantes evolutivos das pessoas. Não adianta a gente imaginar que, porque eu estou falando para vocês sobre fé durante esses 40 minutos, que a partir de amanhã tudo está mudado, a partir de depois de amanhã ou no instante seguinte. Não, é um cultivo. Nós precisamos olhar a cada dia para nós mesmos e dizermos assim: o quanto hoje eu sou mais amoroso do que era ontem. O quanto hoje eu sou mais paciente, caridoso, solidário do que eu era antes. O quanto mais tolerante com as outras pessoas eu sou hoje. A gente fala da caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz assim: como compreender a caridade tal qual proposta por Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os Misericordiosos, os Espíritos acrescentam a afabilidade e a doçura. 6 elementos, aqui tem 5, mas são 6, que apontam quais são os caminhos da nossa trajetória rumo a essa fé, a essa amorosidade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas, afabilidade, doçura. Não é algo mágico. Quando eu falo dessa fé que está proposta aqui, desse poder da fé,
Não é você sentar em algum lugar, se fechar e ficar orando, meditando eternamente. Não! É utilizar isso na vida. É colocar isso na relação com os outros, é colocar isso nos encontros, nos desencontros, nos afetos, nos desafetos. Ah, ainda não parei de brigar, diminui. Eu não consigo ser afável e doce, minta. Comece. Eu não consigo perdoar, desculpe. Quem está falando isso não sou eu não, é André Luiz. A gente compra o livro Resposta da Vida e lê lá. Ainda não é capaz de perdoar, começa desculpando. A gente pega Minutos de Sabedoria, Torres Pastorinho, diz o quê? Ainda não é capaz de perdoar, começa desculpando. A gente pega Lorival Lopes, diz lá, ainda não é capaz de perdoar, começa desculpando. A gente pega Sheila, reduz as animosidades nos ambientes onde te encontres. O que é isso? Desculpe, seja mais benevolente, seja mais tolerante. A proposta dos Espíritos não é uma proposta maravilhosa, não é uma proposta sobrenatural, não é uma proposta impossível. É a proposta da nossa possibilidade. Qual é a sua possibilidade? Qual é a minha possibilidade? O quanto eu sou capaz de vencer um pouquinho do meu egoísmo e do meu orgulho e não brigar. O quanto eu sou capaz de silenciar, ainda que um pouquinho contrariado. É difícil, eu sei. O quanto eu sou capaz de silenciar. O quanto eu sou capaz de entender naquele grito, naquela raiva que eu mesmo estou sentindo, uma necessidade não satisfeita. O quanto eu sou capaz de perceber na raiva, no grito, na briga que o outro traz em minha direção, uma necessidade não atendida. Jesus diz isso para nós, os Espíritos dizem isso para nós, mas a gente precisa do suporte. Aí a gente lê o Evangelho, estuda as lições, aí compra um livro, Comunicação Não Violenta. Aí o Marshall Rosenberg, é o meu não, né? O meu está no silencioso. O Marshall Rosenberg diz assim: nós temos uma comunicação chacal, que é uma comunicação louca, uma comunicação violenta, e nós temos uma comunicação girafa, que é uma comunicação suave, uma comunicação tranquila. Alguém diz a você, seu cabelo está feio. É uma comunicação chacal. Como é que você reage a essa comunicação violenta? Você diz assim: é o melhor que eu consegui nessa encarnação. Percebe? Você não disputa. Você acolhe. Isso é o Rosenberg. Rosenberg está dizendo o quê? Sede benevolentes, afabilidade, doçura. Agora está na moda o Ho'oponopono. Não sei se vocês já ouviram do Ho'oponopono, né? Me desculpe se eu ou meus ancestrais ofendemos você. Sou grato pela oportunidade de estarmos juntos. Me perdoe pelo não sei o que é assim. Veja as bem-aventuranças se não é bem assim. Veja a proposta de Jesus se não é bem assim. Só que a gente é muito rude. Aí a vaidade, o orgulho, Jesus já falou, Jesus já me ensinou isso. Os Espíritos estão me dizendo benevolência, indulgência, perdão. Mas vamos fazer a oração do Ho'oponopono. Todo respeito à oração do Ho'oponopono. Mas eu só estou fazendo aqui uma demonstração de que são formas que a vida vai encontrando de nos trazer as lições. Os Espíritos falam isso sobre a mediunidade. Eles dizem assim: a mediunidade vai se espalhar por todos os lugares, entre ricos, pobres, entre sábios, entre tolos, entre bons, entre maus. Por quê? Para que essa mensagem se divulgue. O mesmo acontece com a fé. Tem 2000 anos que o Evangelho de Jesus diz: não resistais ao mal. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente não escuta. Aí ele manda o Marshall Rosenberg. Por que ele manda o Marshall? Porque o Marshall dialoga com a nossa racionalidade. Ele manda o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono dialoga com o mundo real. Ele diz: deu certo para fulano, deu certo para ciclano, talvez dê certo para mim. E o que os Espíritos estão nos dizendo? Preste atenção em você mesmo. Preste atenção no ser maravilhoso que você é.
Preste atenção nas oportunidades que essa encarnação te dá. Olha para essa vida com alegria, mesmo na dificuldade. Olha para essa vida confiando, tendo fé de que dias melhores virão. Como disse a música da nossa amiga aqui no seu começo. Sempre que vier nuvem traiçoeira, se a cruz pesada for, Deus estará comigo. Como é que é o resto da música? Guia, não tem coragem. O mundo tem coragem, não. O mundo pode até fazer você chorar. Quer sorrir, não é assim? Isso precisa estar vivo dentro de nós. Não é só uma palavra que sai da nossa boca. Tem que brotar de nosso coração, tem que transpirar na nossa emoção, tem que estar presente no nosso fazer. Ainda que a gente erre, faça com intensidade e fé. Muita paz, muito obrigado.